Fala turma, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Vai Que Pode. E hoje, né, Jason, a gente trouxe uma turma pesada aí, né, velho? Uma galera pesada, uma galera... Pesada não, né? Uma galera fit. Fit, bem fit. Fit Mas, e agressiva mas quando tem que ser mas agressiva. na parte de conteúdo, acho que vai bombar hoje, hein? É uma expectativa, hein? E hoje, mais uma vez, falando, né, essa produção maravilhosa, que é uma produção do Vai Que Pode, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itabira e a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, com o Fundo aí Municipal de Cultura, né, essa série que, como começar uma empresa do zero, que nasceu para entregar conhecimento e informação para você que quer empreender, mas não sabe por onde começar. Imagino que você já deve ter visto esse vídeo em algum lugar, né, Jezinho? A gente está aqui para dar continuidade a essa série, mais um programa de muita qualidade, e hoje a gente trouxe aí a Sabrina Oliveira e a Beatriz Mendonça, que são advogadas aí, e elas vão se apresentar. Eu não vou me atrever a falar. Exatamente. Eu vou dar a honra para essas meninas se apresentarem. Isso aí, para o ímpar para ver quem começa primeiro. Fique Brincadeira. à vontade, Vou começar porque eu sou mais velha. Bom, meu nome é Sabrina. Primeiro, antes de tudo, antes de me apresentar, deixa eu deixar aqui o meu agradecimento. Ficamos muito felizes com esse convite, porque, como eu disse para vocês, é uma primeira oportunidade de participar de um podcast, né? E trazer um assunto, uma informação tão desejado hoje em dia, que a galera que está chegando aí, todo mundo quer empreender, e como eu disse, às vezes não sabe por onde começar e não sabe o básico. Então, obrigada por essa oportunidade. Eu sou Sabrina, eu sou advogada, eu tenho quase 20 anos de advocacia, pode não parecer, mas sim, modéstia à parte, mas atuamos, né, para empresas, para empreendedores, atuamos para o CPF, digamos, a gente costuma falar que a gente trabalha para empresas, mas o importante mesmo é o quê? O CPF é quem está ali todo dia, vencendo as batalhas as dificuldades da empresa, e estou aí para ajudar no que for preciso. Meu nome é Beatriz Mendonça, sou sócia da Sabrina. Juntas nós temos o escritório Oliveira e Mendonça Advocacia Empresarial. E como ela muito bem disse, trabalhamos para empresas, né? Também reitero meu agradecimento para vocês, né? Acho muito válido. Um projeto que vai ajudar com certeza muitas pessoas. Legal. Olha, para quem ainda não sabe, né, esse episódio hoje... Vocês estão nervosas? Claro, Deixa eu revelar o gente. Caio assim, tá, gente? Claro. Não, na hora que eu começar a falar, não, pera aí, deixa eu falar. Porque senão eu Só um esqueço. pouquinho. O TDAH meu é violento. É muita informação para dar, então a gente tá com aquele gás de informação. Mas isso que é bom. E hoje, né, a gente tá trazendo aí o tema de aspectos legais fundamentais para empreendedores. Então, você que é empreendedor e não sabe, né, Caio, antes de abrir uma empresa, o que eu devo saber, né? Segurança jurídica na gestão e equipe, dicas práticas e erros comuns, tudo isso vocês vão aprender aqui hoje, neste episódio. E pra gente já começar sem muitas delongas, né? Vamos logo pra primeira pergunta. Vamos lá. Que eu tenho certeza que a galera tá ansiosa aí pra aprender. Já de cara eu queria que vocês falassem pra gente, né? Quais são os aspectos legais que o empreendedor deve considerar ao abrir aí uma empresa? Bom, essa primeira pergunta, eu fico pensando assim, porque aspectos legais, no Brasil, é tanta lei, é tanta coisa que você tem que saber, que de fato é uma pergunta muito interessante, porque tem uma questão, eu vou para além do direito, tem uma questão que quem está empreendendo, ela precisa saber, primeiro, olhar para a empresa que quer criar. Que empresa é essa? O que é o tamanho dessa empresa, o porte dessa empresa, qual área que ela vai exercer as suas atividades, né? É comércio, é indústria, minha garganta secando. Uhum. É indústria, é prestação de serviço, além de tamanho, porte, qual enquadramento tributário, informações básicas, como a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, ir lá no YouTube entender quais são os tipos de enquadramento que existe de forma geral, para que você tenha uma noção real de qual é o porte, o enquadramento, o tipo societário. A Beatriz vai falar isso com mais detalhes, qual o tipo societário, se é sozinho, se não é, se é uma sociedade, porque isso tudo influencia para decidir para qual lei, para onde você tem que ir e se direcionar. Só isso por si só já é um grande desafio, porque até a pessoa talvez entender isso,
E aí tem a questão também da própria empresa. Talvez o cara vai abrir um MEI, mas a empresa tem um potencial muito grande para um faturamento muito acima de um MEI. E aí já R$81 mil ano. Que é muito pouco. É pouco. Pouco, igual a gente tá falando, dependendo do que você tá planejando ali para início. Porque às vezes pro início é isso mesmo. Né? E, na verdade, tem outras limitações também, né? Mas eu acho que o principal de tudo que a Sabrina falou aí, e unindo com o que você falou, é o planejamento antes de abrir. Não simplesmente começar, mas tendo em vista os aspectos legais, contábeis, olhar para a empresa como um todo e se planejar com o que você pretende e com o que é a realidade do que será aquela empresa. Então, acho que se tivesse uma dica que eu daria, é um planejamento incluindo o legal, o jurídico. Inclusive, né, já falando sobre essa questão de MEI e outras... Tem aqui um monte de sigla que eu nem conheço, que eu queria que você explicasse pra gente. Tem MEI, EI, né? Limitado, esse EIRELI, que eu nem sei o que é. EIRELI. EIRELI, né? Quais são os tipos jurídicos mais indicados para quem está começando e por quê? Bom, vamos lá. Aqui entra a máxima do direito e que vai se aplicar a qualquer situação, o famoso depende. Então não fiquem bravos comigo por esta frase, por essa palavra. Vai ser uma resposta para muitas perguntas. Mas essa Toda pergunta que eu faço, depende. Mas essa é a máxima do direito, não tem jeito. Por quê? Depende da estrutura do negócio que você quer criar, depende do porte da sua empresa, do porte da operação e do nível de proteção jurídica e patrimonial que o empresário, o futuro empresário quer conferir a essa sociedade e ao seu próprio patrimônio. Então, basicamente, ali, explicando um pouco das siglas e falando dos requisitos principais, a gente tem aí o MEI, que é o microempreendedor individual, que né? É o mais comum, que todo mundo, né, já pensa assim, vou abrir um negócio, vou abrir um MEI. Virei um MEI, E aí, o MEI, ele é destinado a operações, a atividades muito simples e com faturamento, digamos, baixo, de até 81 mil anual. Então, a gente tem 2 requisitos básicos aí para se tornar MEI, que, embora a gente não veja o cumprimento na prática, mas é exigido esse cumprimento, sobre o risco jurídico mesmo, inclusive fiscal. A atividade, para se tornar MEI, a gente tem que cumprir alguns requisitos. Os mais importantes deles é a atividade do MEI estar prevista numa lista oficial da categoria, que é disponibilizada pelo Gov, muito, né? Sempre muda, o tempo todo. E o que a gente observa é que cada vez com mais restrições de atividades, né? Mas normalmente são atividades mais simples, atividades não intelectuais. Inclusive, Beatriz, se você me permite fazer um parêntese, educador físico. Todo mundo acha que pode ser MEI, porque um dia fez parte da lista do MEI. E hoje não faz mais. E hoje não faz mais. Qual a consequência, gente? A consequência é, você é um educador físico e tá lá como MEI, você está sonegando impostos. Caramba. E aí corre o risco da Receita Federal bater na sua porta e te cobrar tudo que você não pagou por você não ser MEI. É só um parênteses que eu acho importante, porque é uma crença que existe e ela... abre a mente também, talvez. Tem pessoas que estão assistindo a gente que tá com esse meio aberto. E além disso... Não, peraí. Então, só fazer um... Né, como ela falou, eu vou só falar o seguinte. Aí você, educador físico, Leão, tá batendo na porta, tá? É só um exemplo, tá? Não, a gente tá tem falando outras isso, se você tiver com meia, tem um meia aqui, ó, fica boneco. Veterinário também. Veterinário... começa muita carreira como tá estudando e abre o MEI para ser cuidador de pet e tal. Quando ele vira veterinário, ele não pode continuar exercendo a veterinária como MEI. Ou ele vai ser um autônomo, ou ele vai ser uma empresa, mas ele não pode mais ser MEI porque ele agora é um veterinário. E o veterinário não está incluso nessa lista que a Beatriz falou. Eles enquadram, então, ou no empresário individual, não? Pode. Aí a gente vai seguir aí, encaixaria sim. Mas aí, além disso, no MEI, a gente tem uma outra regra muito importante sobre risco da Receita Federal bater na porta também, e que a gente vê na prática muitas empresas ultrapassando, que é o faturamento anual de 81 mil. Passou esse faturamento, não pode ser MEI. Então, esses são os 2 requisitos básicos que a gente tem para se encaixar, né? Além disso, o MEI, como a gente já fala, é o microempreendedor individual, é único, ele não tem a possibilidade de sócio, e ele pode contar com apenas um empregado. Um colaborador. Ou seja, a gente tem uma limitação de estrutura muito grande, uma limitação de crescimento financeira e, além disso, de equipe. É uma porta de entrada, sim, para iniciar um negócio, né? E uma porta de entrada muito boa, na verdade, porque hoje o MEI é a forma mais simplificada de empresa que a gente tem. Como se diz...
a forma mais simples de você ter uma empresa, menos burocrática de criar, de manter e mais barata, né? A título ali de manutenção e também de impostos a pagar. Todos os impostos são reunidos numa única guia, mas possui restrições severas e que na prática a gente não vê sendo cumpridas. Então a gente tem aí uma grande limitação para ser MEI. Não é uma opção, como se diz, até pegando o que vocês falaram, muito utilizada, bastante utilizada, mas pelo que a gente vê da utilização não deveria ser, porque não abrange todos aqueles que utilizam. Aí eu já vim com aquela pergunta, famosa pergunta rojão, né? Que não estava prevista. Que é assim, olha, por exemplo, hoje a gente tem questão do quanto que o MEI fatura, o quanto que ele pode. Tem pessoas que elas não faturam, talvez o que a gente falou do educador físico. Talvez ele não fature nem o valor de um MEI. Ele não emite nota fiscal. Não emite nota fiscal, mas talvez, digamos que o faturamento dele fique abaixo de 80 mil. 81 mil. Ele ainda assim não poderia ser MEI por causa da atividade. São requisitos cumulativos. Ele teria que ir para qual, então? Aí nós temos as outras opções. Hoje, atualmente, a gente tem um empresário individual, né? É um modelo que permite um maior crescimento de estrutura, não tem tanta limitação quanto a funcionários, quanto a funcionários, colaboradores que você vai ter. A limitação para o faturamento é um pouco maior também, ou seja, te abrange um crescimento um pouco maior, mas ou seja, seria uma opção, neste caso que a gente conversou, mas a principal questão do empresário individual aqui, que é o EI, que a gente falou da sigla, é que ele não confere uma segurança patrimonial dos sócios, ou para os sócios, para o empresário, como se diz. O patrimônio pessoal dele pode sim ser confundido com o patrimônio da empresa. Então, no caso de dívidas, muito comum de dívidas, né? Seja da espécie que for, trabalhista, tributária, enfim, fiscal, o empreendedor ele pode responder com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da empresa. Dá um exemplo prático. O empresário tem um empregado e esse empregado leva ele na justiça, né? Tá lá na famosa Justiça do Trabalho. Ele perde a ação. Aí ele perdeu a ação, esse empregado ele começa a fazer as cobranças relacionadas à empresa. Se não for pago voluntariamente, isso, né? Se a empresa não pagar, aí quem vai responder é o próprio empresário, com o seu patrimônio pessoal. Ou seja, eu tenho uma casa não porque imóvel de família é impenhorável, mas está lá um carro, por exemplo. Um carro pode vir a ser penhorado. Ele responde pelo CPF dele? CPF dele. É o que está acontecendo. Ele responde também. Primeiro vai se buscar ali o patrimônio da empresa, mas a gente não tem nesse formato aqui uma blindagem jurídica para o patrimônio pessoal. Creio eu que pode ser isso que esteja acontecendo hoje no meio do futebol, no caso do Atlético Mineiro, é isso. O time está devendo, o clube está devendo, só que entraram com ação, os sócios agora estão respondendo pelo CPF deles. Acredito que não. Acredito que ali tenha havido uma desconsideração da personalidade jurídica. É quando existe essa limitação que a gente está falando, mas em razão de algum fraude, algum problema, a justiça desconsidera a personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios. Legal. Mas aí a gente acredita mesmo que não é um EI, porque é uma empresa de um maior porte, né? Grande, que tem sócios, então a gente acredita que não se encaixa, não. Mas aí a gente, realmente, no EI aqui a gente não tem essa blindagem do patrimônio. E quando vai para limitada? Essa é a questão. Hoje o que a gente tem é um formato mais robusto e seguro de se ter uma empresa. Porque aqui, na limitada normal, como a gente fala, sociedade limitada, a gente tem a possibilidade, quando a gente tem 2 ou mais sócios, não há quantidade, e a empresa pode se encaixar em diversos regimes de tributação, incluindo o Simples Nacional com tributos menores, e a responsabilidade dos sócios é limitada ao capital social que ele integraliza ali. Ou seja, há essa blindagem, há essa separação do patrimônio dos sócios com o patrimônio da empresa, salvo regras e exceções, como a Sabrina disse, mas e aí tem que ter configurada alguma confusão patrimonial ou alguma fraude nesse meio do caminho, em que pode ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica. Mas, em regra, o que a gente tem é essa proteção e essa blindagem. E aí a gente entra num outro gancho. Aqui a gente perguntou de EIRELI, né? Desde 2021, a EIRELI foi extinta. Hoje não é um formato mais. E aí todas as empresas que eram EIRELI, todas as pessoas que eram EIRELI foram transformadas em SLU, que a gente chama, que é muito conhecido, Sociedade Limitada Unipessoal. Um formato muito bom hoje em dia, digamos. Foi um grande avanço, representou um grande marco.
Por quê? Neste formato é possível ter todos os benefícios, inclusive essa proteção patrimonial da sociedade limitada, mas com apenas um sócio. Então, antes não era possível a gente ter uma sociedade limitada com todos esses benefícios e essa proteção, sendo com apenas um sócio. Agora, depois de 2021 e dessa extinção da Eireli, Então, hoje a gente tem esse novo formato. Hoje não, há 4 anos já. Você me perguntou, né, ainda dentro da pergunta, o que a pessoa tem que pensar para ela abrir uma empresa? Às vezes ela fica pensando, não, tem que ter um sócio, tem que ter um sócio, tem que ter um sócio para fazer uma limitada, tem que achar alguém com meu perfil, não sei o quê. Não precisa. Agora não tem essa sozinho, opção tem essa opção de você ser uma sociedade... Limitada unipessoal. Sociedade limitada unipessoal, que significa que é uma limitada sem você precisar ser sócio. Ou seja, eles oferecem todos os benefícios da limitada, garante essa separação de patrimônio e ainda tem a simplificação de ser uma empresa individual, ou seja, menos burocrática ainda que uma limitada. Então, é outra opção para aquele caso que a gente deu, de quem não pode ser MEI, não se encaixa. Então, aqui a gente já tem as opções de EI, limitada, quando tem mais sócios, ou sociedade limitada unipessoal, quando é apenas um. Então, para concluir só essa pergunta que é de grande valia, e tem muitas coisas que a gente poderia aqui desenvolver, para quem deseja uma segurança jurídica, uma proteção patrimonial e uma margem de crescimento do negócio, a sociedade limitada, e aqui eu incluo a sociedade limitada unipessoal, a SLU, é o mais indicado. Aí, assim, a pessoa, para ela pensar para uma limitada, ela tem que pensar, essa unipessoal, ela tem que... a gente olha primeiro pelo faturamento previsto, em média. Tipo assim, olha, meu negócio ele tem um faturamento previsto, 200 mil anual. Aí, primeiro eu penso nisso para pensar em qual regime que eu vou entrar. Eu indicaria um outro caminho. Eu indicaria primeiro a gente ver essa atividade e o faturamento previsto, que são os 2 requisitos principais, se encaixam no MEI? Se encaixar, se você tiver todos os requisitos para ser MEI, de porta de entrada, considerando o custo menor de você ter um MEI, inclusive de impostos, seria o melhor caminho. O caminho mais ideal. O MEI, hoje, você paga algo aproximado de R$80 por mês, mais imposto nenhum. Não paga para emitir uma nota? Não paga, nada. Muito barato, né? É R$80, mais ou menos, aproximadamente por mês. E dentro desse valor está incluído imposto, INSS, né? Ou seja, se o microempreendedor precisar de afastar, ele está resguardado pela Previdência Social. Então, isso que a Beatriz está falando é muito verdade. Se você tem a opção de ser MEI, seja MEI. Mas você tem que ser da forma correta. Exatamente. Você tem que se enquadrar para ser, porque senão o risco que você corre é muito maior. Mas aí, né, considerando a sua outra pergunta, não se encaixou no MEI, eu não posso ser MEI? Então, peraí, eu vou considerar as minhas outras opções. Hoje, para abrir uma empresa, a gente tem mais formatos, mas para abrir uma empresa, os mais pertinentes foram os que eu citei. Então, a gente vai considerar, eu vou ser um empresário individual? Eu vou ser uma sociedade limitada? Se eu tiver um sócio comigo? Ou se eu for uma única pessoa ali abrindo aquela empresa, vou ser uma sociedade limitada unipessoal? Dentro disso, você vai ver a carga tributária da sua atividade para qual formato. E, além disso, você tem que considerar proteção patrimonial. O que você deseja? Uma proteção patrimonial maior? Isso não faz tanta diferença para mim. Se não fizer tanta diferença, o EI seria uma opção. Se fizer tanta diferença, vamos para a limitada. Eu tenho mais uma pergunta. Claro. Assim, não tá também aqui, né? Mas, por exemplo, eu já ouvi falar sobre holding. Ela se enquadra nisso aqui também, nesse assunto? Porque eu já vi pessoas falando que, tipo assim, olha, você tem mais de um negócio, que eles se conectam, e você cria uma hold para essa questão de patrimonial, para você se proteger... questão de proteção patrimonial. Isso tá ligado a isso aqui também ou não tem nada a ver? Tá ligado à questão patrimonial, mas não é um formato societário. Hold não é a nossa especialidade, é um arranjo que se faz para proteger o patrimônio das próprias empresas. Só que é uma operação muito mais complexa e a gente precisaria de ter um especialista aqui junto, marcar um outro episódio para a gente falar com mais detalhes. Assim, é super interessante. A gente tem até especialistas que trabalham em parceria conosco no escritório. Mas a hold, o objetivo é esse, é proteger o patrimônio das empresas envolvidas. E garantir uma sucessão também. Agora, a sociedade limitada, ela protege o patrimônio dos sócios. A limitada, ela protege não haver confusão do patrimônio da empresa com o patrimônio dos sócios.
Muito bom. Então, o que a gente tem é que o MEI e o EI, eles atendem sim uma demanda inicial, mas pode ser um limitador grande para o crescimento da empresa. Então, pode haver essa necessidade ali de se encaixar. Lembrando que a gente falou do MEI. Que E depois, por exemplo, tá, a pessoa está começando. ela vai porta de entrada, um MEI ou EI. Depois, para poder migrar, é burocrático, é difícil ou é fácil para fazer? O meu negócio está expandindo, eu preciso mudar agora que o MEI já não cabe mais, eu preciso... O que faz? Nada no Brasil é fácil quando se trata de burocracia. Aliás, é muito burocrático. Mas, assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Você tendo uma boa contabilidade, uma equipe jurídica estruturada, você consegue fazer esse arranjo, essa modificação muito fácil. Requer alterações de escrituração contábil, essas questões, mas, assim... Uma análise de documentos jurídicos, isso. Porque no meio você não precisa da constituição desses documentos. Mas é algo que com uma boa equipe do lado, tanto contábil quanto jurídica... E quem é MEI ou EI hoje, ele tem que... o ponto de mudança dele é puramente o faturamento? Se for permitido que ele seja MEI, sim. Ou também a questão da atividade. É a questão do faturamento e também pode ser uma questão de mudança de atividade. Por exemplo, na execução vamos dar um exemplo prático aqui. Atualizaram a lista e a sua atividade que você desenvolvia saiu. Não é mais desenvolvida, não pode ser mais desenvolvida pelo MEI. Tem que migrar. Legalmente você teria que migrar. Seu faturamento estourou, como se diz, o limite de faturamento anual. Sobre faturamento eu tenho mais uma. Eu vou tentar ser bem rápido, porque... Tem muitas perguntas. Assim, mas, por exemplo, o limite eu estou estourando, mas em que ponto que eu preciso decidir mudar? Quando, num ano eu faturei, sei lá, 10 mil a mais, eu já preciso mudar? Ou talvez no outro ano eu nem vou passar esse faturamento? O ideal é um planejamento sobre isso. Planejamento, né? A gente tem um limite que ele não é... Ele não é extensível, é 81 mil. Então, se você pretende, tá vendo que tá chegando naquele limite ali, no seu planejamento, o ideal é que você tenha, vai ultrapassar, o ideal é migrar. Eu quis bater um pouco mais nesse ponto, porque eu sei que é dúvida de muita gente, né? Tá faturando 81, fatura 90, no outro ano 70, então assim, e às vezes continua sendo MEI. E a gente tem casos muito reais de da Receita Federal vir fiscalizar, multar, porque passou o faturamento. Então, realmente, para uma segurança, a gente precisa da migração. A gente precisa se encaixar primeiro. E já falando em segurança, né, jurídica, o que é contrato social e qual a importância dele em uma sociedade empresarial? Bom, vamos lá. A gente tem alguns termos que a gente define, e aí para uma maior didática a gente fala que o contrato social ele é a certidão de nascimento da empresa. É um documento obrigatório, público, e em questão de ser um documento público, ele é o principal instrumento de governança hoje da sociedade perante terceiros, mas ele não é o único. Ao longo a gente vai falar mais sobre isso. Dentre outras coisas, esse contrato social ele vai responder basicamente as perguntas: quem são sócios, qual é a participação desse sócio no capital social da empresa, a atividade que vai ser desenvolvida, tanto a principal quanto a secundária, que pode ser desenvolvida por aquela empresa, o capital social, como eu disse, e a sua integralização, qual a porcentagem de cada sócio naquele capital social, a administração da empresa, que pode ser exercida tanto pelos sócios quanto por um administrador que não é sócio, mas isso tem que estar definido no contrato social. Como eu disse, ele é um documento público, isto é, o conteúdo previsto ali, ele pode ser acessado por terceiros. Então, a estratégia de um contrato social, ela tem que vir até daí. O que não importa para mim como empresário, para nós como sócios, que terceiros tenham acesso, né? Sem um contrato social bem redigido, de forma muito estratégica e pontual, a empresa fica vulnerável a disputas judiciais, né, problemas com Receita Federal, nulidades jurídicas e, como eu disse, acesso não desejado a informações ali daquela sociedade, também dos sócios, né? O grande problema que nós vemos aqui atualmente é o empresário, quando você quer abrir uma empresa, os sócios ali não darem tanta importância ao contrato social. A gente vê muito documento genérico, padrão, dispondo minimamente das questões ali que a lei obriga que estejam presentes. E de forma padrão, nada personalizado, sem especificar a realidade daquela contratação, daqueles sócios. Então, né, já vimos casos de empresários dizendo, mas isso aqui,
essa regra aqui tá disposta? Tá lá no seu contrato social, mas não analisa aquilo, não deixa estruturado, estratégico para a sua empresa, para a sua realidade, e na hora que dá um problema, você tem que cumprir aquilo, porque é aquilo que está na regra do documento, né? Tem um exemplo disso que Beatriz está falando, que é muito comum, é numa sociedade, os dois sócios... E aqui, gente, uma ressalva. Nós aqui somos advogadas, empreendedoras, falando para empreendedores. Então, essa realidade nós vivemos também. E o que eu ia dizer é que tem uma questão muito comum de acontecer, é os sócios não saber quem é administrador, ou, de fato, não ser... o que o administrador pode fazer ou o que não, precisa na verdade, não é isso que eu quis dizer. Na verdade, o que eu queria dizer é ele não sabe quem é o administrador oficial na sociedade. E isso está previsto aonde? No contrato social. Isso implica em quê? Inúmeras situações. Quem vai representar em audiência, quem vai assinar contratos. Quem pode para ter validade, quem vai contratos pegar bancários, exatamente. Então, isso implica diretamente nos atos do dia a dia da empresa. Sobre pena de não ter validade esses atos. Porque se não fosse assinado pelo administrador, seja ele sócio ou não tem validade. Ou por uma procuração, né, que teria que ser mas conferida. aí as pessoas nem sabem. Então, é muito comum colocar, ou então também coloca os dois como sendo administradores, e aí isso implica em que os dois têm que recolher INSS no Prolabore. Nossa. Tem gente que não sabe disso. E aí não recolhe. Aí quem que acontece? Receita Federal bate na porta e diz, cadê o INSS desse administrador aqui que vocês não estão recolhendo? Entendi. Entendeu? Então, e a gente tem limitações também para o administrador, né? Por exemplo, servidor público, ele não pode ser administrador. Muita gente não sabe, mas é uma limitação. Ele não pode ter uma empresa ser administrador, ele sendo servidor público. Então, o que a gente tem aqui é que um contrato social é elaborado de forma estratégica, revisto do ponto de vista jurídico e contábil, alinhado a essas regras, né, específicas, alinhado à realidade da empresa, garante não só a proteção legal da empresa, como aliado ao acordo de sócios, ele contribui para uma prevenção e resolução de conflitos. Ali, pensando no sucesso da sociedade, no deslinde mesmo da sociedade. Saindo um pouco dessas perguntas mais técnicas, dá uma quebradinha no gelo, né? Por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente, eu creio que tem um mito, mito não, é uma fala que todo mundo diz. Uma crença. Uma crença que todo mundo diz, que é o seguinte, não dá para abrir sociedade. Como que vocês veem hoje em dia a forma, como lidar uma com a outra? Porque você montar uma sociedade é difícil, não é fácil, não é legal. São duas mentes pensando diferente, um quer fazer uma coisa, outra quer fazer a outra. E como que chegar num consenso? É possível sim ter sociedade ou não? Beatriz, tem uma fórmula mágica que ela vai te falar, mas para além da solução jurídica, tem uma questão que eu costumo falar, que é uma questão mais, digamos, humana, comportamental, que é você saber quem é o seu sócio. Você conhecer bem quem é seu sócio, ter os valores, compartilhar os valores que seu sócio compartilha, ter alinhamento de ideias, missão, valores. Já ouviu falar disso? Que uma empresa tem que ter missão, visão, valores. Isso tem que estar muito bem definido antes mesmo de ser constituído esse documento, que é o contrato social ou essa solução mágica. Acaba sendo a última parte, né, do documento. Isso às vezes nem existe. E muitas das vezes a gente que é advogado de empresa, a gente precisa saber disso, porque isso é uma questão, digamos que é uma parte cultural da empresa. Porque a gente precisa, de certa forma, demonstrar isso nos contratos empresariais que a gente faz ali da empresa. Pode parecer que não, mas isso está precisa. Alinhado, né? Tem que estar alinhado. E não existe. E se isso não existe, como é que você vai compartilhar essas questões com o seu sócio? Desculpa, meu celular. Normal, acontece. Mas é alarme, tá? Meu celular tem 300 milhões de alarme por dia, porque eu sou mãe, dona de casa, advogado, empresária, sócia. Entendeu? Uma super heroína. Eu tenho 10 alarmes no meu celular. E qual que é a fórmula mágica que ela vai falar? Bom, a gente costuma brincar que tudo é um negócio jurídico. Toda a nossa vida, desde que a gente nasce, no momento que a gente cresce, que a gente casa, que a gente constitui uma empresa, que a gente morre, tudo é um negócio jurídico. A sociedade, a constituição de empresa, não deixa de ser uma delas. A gente não casa pensando em separar. Logicamente, a gente não cria uma sociedade pensando em acabar. Então, para isso, a gente precisa que ela seja muito clara
com muita regra, com regras a serem determinadas, principalmente quando há conflitos, com formas de sair dela amigavelmente, caso haja algum conflito ali, e é um dos segredos para o sucesso também. Então, essa é uma das perguntas mais sensíveis e, consequentemente, mais estratégicas que a gente tem quando a gente está estruturando uma sociedade desde o início. Muitas vezes, ali no entusiasmo de montar um negócio, os sócios deixam de tratar pontos muito sensíveis, como a Sabrina disse mesmo, de missão, visão, valores, que são essenciais e cruciais. Ao longo ali do relacionamento, né, podem surgir crises. E como esse contrato vai ser resolvido, ou como essa situação vai ser resolvida, ou como possivelmente vai ser encerrado, se necessário, a gente precisa ter isso documentado. É muito mais fácil a gente ter uma solução quando está tudo bem, no início ali, em que não há problemas, do que criar uma solução e querer entrar no acordo quando já há uma crise. E aí ninguém vai aceitar as regras. Vocês concordam comigo? Uhum. Vocês já estão numa crise, já está num desalinhamento ali. Eu já quero sair e não está dando mais certo. Não tem regra que seja criada naquele momento que vai querer valer um acordo que vai fazer. Se isso já está escrito, se já está documentado e acordado, é muito mais fácil a gente gerir aquela crise. Então, o principal ponto, tem 3 pontos que eu quero elencar aqui, mas o principal ponto aqui é um acordo de sócios bem elaborado. Um documento que muitas empresas não têm, negligenciam, às vezes nem têm conhecimento da necessidade. Por quê? Um fato que contribui para isso, não é um documento obrigatório. Do ponto de vista legal. Você não é obrigado para ter uma empresa a ter um acordo de sócio. Mas do ponto de vista, quando a gente pensa no sucesso de uma parceria, a gente tem como obrigatório sim, né? É um verdadeiro documento, assim, a gente fala de governança interna mesmo. Nele os sócios vão pactuar regras muito claras, como direito de voto, áreas de atuação de cada uma, quem é o voto de Minerva em determinada situação, se houver uma discordância ali. Regras claras para a entrada de novos sócios ou saída de um deles, valores que vai ser vendido, como aquela empresa vai ser, como o valor daquela empresa vai ser calculado, cláusulas de compra e venda forçada em algumas situações, distribuição de lucro, aquisição e preferência na aquisição de cotas, sucessão, dentre outras cláusulas, né? É um documento particular, diferente ali do contrato social, e essa é uma das principais diferenças. Então, neste documento, os sócios ficam muito mais livres para dispor as informações que desejarem. Sejam elas informações confidenciais ou informações estratégicas que não querem ser vistas por terceiros. É um documento que vai ser arquivado na sede da sociedade. Quem vai ter acesso? Os sócios, ou alguma pessoa que seja interessada ao assunto, né? E é este documento que, na verdade, separa as sociedades profissionais de fato, o profissionalismo ali. Separa os meninos dos homens. Exatamente. De associações improvisadas. Exatamente. Porque ele antecipa cenários de crise. Ele antecipa como vai ser resolvida aquela situação. Então, isso torna muito mais fácil de gerir aquela situação. E não só para terminar uma sociedade, mas para dar continuidade a ela também. Surgiu uma crise, várias vão surgir no relacionamento. Não tem jeito, qualquer um. Talvez muitas sociedades, ela acaba exatamente por não ter as coisas bem documentadas, estruturado, olha, papel, responsabilidade de cada um. Isso, e aí você, quando chega a primeira crise, vamos dizer, né, ou a segunda, ou a terceira, está mais desgastado ali, vocês não tem quem vai definir. Supondo que sejam 2 sócios, cada um está de um lado com uma opinião diferente, vocês entram num conflito, como que vai resolver aquela situação? Cada um vai defender sua tese. Um acordo de sócios poderia prever isso. De quem é aquele voto de Minerva naquela determinada Por exemplo, uma situação muito possível de acontecer. Uma sociedade, temos pessoas. Pessoas morrem. Morreu um dos sócios. O que vai acontecer? Os filhos vão entrar diretamente ou vai precisar de ter uma decisão daqueles que ficaram para aceitar ou não? Se não aceitar, como que vai ser avaliada a empresa para que seja pago aos herdeiros o direito que eles têm sobre aquele bem? Porque uma empresa é um bem aos quais os filhos têm direito de suceder, né? Para quem vai poder ser vendida? Nossa, isso porque é complexo também, né? Por exemplo, talvez os filhos talvez não tenham capacidade técnica ou intelectual para assumir um cargo, exatamente alguma coisa isso nesse que sentido. eu ia falar. E aí, esses filhos, eles podem ser sócios e não trabalhar? E como é que vai ser a remuneração deles neste caso? Ou eles têm que obrigatoriamente vender? Ou até um caso menos complexo que a morte, né? Mas um divórcio. Aí a mulher... de um marido, a mulher e... Ou até
um dos sócios se divorcia e aí A esposa teria A direito. esposa que é a parte. que é a parte dela, mas quer entrar na empresa. Nossa, Imagina. imagina. Não quer nem Como que é imaginar, não, isso? porque é muita confusão. Exatamente. Às vezes é um divórcio que não é tranquilo, que leva anos, aí aquela empresa fica anos envolvida em litígio que não tem nada a ver com ela. Então, o acordo de sócio vem prevendo situações que podem resolver isso antes de acontecer. E aí, quando acontecer, a gente já tem, basicamente, o que seria feito, né? Então, além dele minimizar, assim, disputas judiciais, ele minimiza custos mesmo, custos financeiros e emocionais. Eu tô Porque não lembrando. adianta, a Às gente vezes é uma o desgaste, sociedade às de vezes, pessoas. acaba sendo Eu tô até maior o lembrando. desgaste Eu emocional. tô né? lembrando aqui de uma situação hilária que aconteceu no nosso escritório, porque nós fizemos o acordo de sócio da empresa do meu marido. E aí, e Beatriz era responsável por esse trabalho. Aí chegou nessa parte. Quando separar ou se morrer, a esposa não tem direito a nada. Eu falei, é isso aí, bora. Eu defendo, vamos lá, comer o feijão que tá no meu prato. e fez, e é isso mesmo. É visando a proteção da empresa, né? Isso aí. Legal. Tem outra pergunta aqui, que é na parte de Segurança. contratos, né? Não. Eu acho que a SEI já foi feita, a Beatriz já respondeu. Pode faltar no contrato, né? Acho que Mas já foi. ainda teria mais coisas aqui dessa pergunta. Daria pra explanar mais um pouco, né? Teriam que ter um podcast só pra isso. Só pra isso. Aí, acho que a gente poderia ir na parte de gestão em equipe. O que vocês acham? Podemos. Que na verdade essa pergunta que eu fiz pra quebrar o gelo, nessa resposta sua, vocês mataram isso que eu ia 3 de falar. uma vez só. Na verdade, sua pergunta ela já respondeu um monte. Eu fui lendo aqui, mas foi. Caraca, foi. Foi mesmo. Porque além disso, né, gente, só concluindo aí essa pergunta, para além do acordo de sócios, que é o principal ponto-chave aqui que a gente queria trazer, porque realmente é a solução que a gente acha para esse tipo de situação, muitas vezes a gente vê que os sócios pecam em comunicação. Uma comunicação clara, objetiva e principalmente formalizada. Reuniões periódicas, agendadas e formalizadas em ata. Porque às vezes uma decisão tomada ali no verbal, Verbalmente. quando chega 2, 3 Não meses, lembra. não lembra. Isso acontece com a Ontem gente. aconteceu isso com a gente. Nós estávamos em uma reunião pelo WhatsApp, ó. Adoro reunião pelo WhatsApp. E aí eu falei com a Beatriz uma situação, eu falei assim, essa situação foi decidida, e eu falei na ata do mês de março. Aí ela falou assim, não lembro, vou lá ver. Por quê? Já era uma situação decidida. bom, não tem né? por que a gente Que bom. discutir novamente uma situação para gerar um conflito, mas aquilo está formalizado. Então, olha a importância da comunicação. Se a gente fosse fazer um ou seja, para esse tópico aqui, nessa parte de segurança jurídica, a gente poderia dizer, então, que o primeiro passo seria um alinhamento de expectativa entre os sócios, em primeiro passo, né? Que é o que eu tenho de visão, missão, valores, o que eu quero trazer como cultura, o que eu levo como cultura, aonde eu quero levar essa empresa. O que vai reger essa O que vai sociedade? reger. Primeiro, essa parte verbal, entender, alinhar, para depois a gente planejar, para depois partir para um contrato. Para formalização. Porque muitas pessoas pecam totalmente. Eles beleza, vão ser sócios. Não, o que acontece muitas vezes é que eles pegam, contratam uma contabilidade, a contabilidade é sim muito importante, mas deixa a cargo da contabilidade fornecer um documento padrão de contrato Que o social. Chat GPT também faz, tá, gente? Se Chat você coloca lá, faça para Faz. mim um contrato, ele vai fazer. Mas o Isso a chat gente não não é uma fala- pessoa. O chat mas não quando é uma eu falo pessoa. assim, eu tô exatamente ironizando. Porque no Exatamente. Google, um monte de lugar tem Não, um vocês monte vão de achar contrato um padrão. contrato pronto, mas será que vai estar representando o que você a realmente pessoa- precisa? E é empresa, isso, e a né? gente não fala só de contrato social. E não só de um acordo de sócios. Qualquer contrato que você fazer ao longo da sociedade, que você precisar fazer, são mais que cláusulas jurídicas. Elas são feitas, todas as cláusulas, todo o conteúdo está ali disposto com uma inteligência estratégica. Tem um porquê. A gente brinca que não dá para fazer um Frankenstein que não se adapta à sua empresa. Pegar uma daqui, pegar uma dali, pegar... O contrato é lido como um todo. Existe um porquê de cada Às vezes coisa. é mais atrapalhado que ajudar, É. dependendo da situação. Então, copia e cola, ou vou só pegar um modelo genérico ali, não vai funcionar. Você precisa adaptar a realidade da sua empresa, ela é única. Não é à toa que ela tem um CNPJ individualizado. Bom, para a gente já ir na parte de gestão e equipe, o que o empreendedor precisa saber antes de contratar funcionários formalmente? Quais os riscos e cuidados? Eu acho que essa pergunta, muita gente quer ouvir essa resposta. Por quê? Hoje em dia é muito comum, talvez, eu sou MEI, ou seja o que for, né? Eu tenho uma empresa.
eu trago uma pessoa para trabalhar comigo, mas eu não quero contratar, eu não quero assinar carteira, né? E aí? E aí primeiro, partindo de todo o princípio que a gente começou a falar aqui, as perguntas que a gente já respondeu, você precisa analisar qual que é o perfil do seu colaborador que você quer contratar, né? Qual o perfil para você entender? Porque existe, além dos contratos CLT, que é esse que assinam carteira, existem outros tipos de contrato. Por exemplo, o contrato de parceria, o contrato de autônomo, que são os contratos em que você não precisa de assinar a carteira da pessoa com quem você está contratando. Mas aí tem uns cuidados, né, que a pessoa tem que ter. Tem que ter os cuidados. Mas falando especificamente dos empregados CLT, ou seja, de quando você contrata alguém com a finalidade de assinar a carteira dele ser seu empregado, quais são as principais questões que você deve observar? Primeiro, jornada de trabalho. Alinhar bem, comunicação, de quanto que você vai precisar da prestação de serviço daquela pessoa que você está contratando para definir a jornada correta. Porque quando você não define a jornada correta, qual que é a consequência? Hora extra. Uhum. Isso machuca o bolso, tá? Bastante. Domingos e feriados trabalhados, por exemplo, você paga em dobro. Dependendo do que a norma coletiva prevê, você paga adicional de 100% de hora extra. Você sabe o que significa no bolso? É muito dinheiro, dependendo do volume de empregados que você tem. Então, primeira coisa, jornada de trabalho. Segunda, políticas de gratificação. Tem uma prática muito comum no comércio em geral, não só em Itabira, mas em várias regiões, que é pagar por fora. Esse pagar por fora já deu o que falar na justiça e muito dinheiro na mesa. Por quê? Porque você pode fazer uma política de gratificações, você pode estabelecer ali políticas para você bonificar o seu empregado sem precisar ter muitos fora. Encargos trabalhistas e não precisa pagar por fora. Entendeu? Então, existe solução para isso. Outra, saber qual é o sindicato que representa a categoria de empregados da atividade econômica da sua empresa. Por quê, sabe? Que monstro é esse que você falou? O que se impacta? Impacta em direitos a mais ou a menos a seu empregado que você desconhece. Você deixando de pagar, você gera um passivo trabalhista gigantesco. Ou você pagando a mais do que está disposto toma ali, prejuízo também. E outra, começa a pagar direito a mais, você não pode tirar, não. Direito dado... No direito do trabalho, não. Só se tiver concordância expressa e não trouxer nenhum prejuízo direto ao empregado. Então, isso é muito arriscado. Então, do ponto de vista da CLT... só pegando esse ponto aí, talvez, por exemplo, o cara lá fala assim, eu vou começar a dar um benefício aqui pro meu empregado, sei lá... Espontâneo. Vou dar uma cesta básica. Esporádico. Cesta básica. Vou dar uma cesta básica todo mês. Quer dizer, então, que o cara aí não pode tem um ano mais. que você tá dando cesta básica. Não. O cara acostumou com aquilo ali. E não é por causa de costume, não, porque a lei proíbe mesmo. Entendeu? Que você retire benefício já concedido. A não ser que haja uma concordância do seu empregado. E o cara tem que assinar isso aí e tal. Tem que ser formalizado, para você não tirar uma coisa e depois dizer que não houve concordância. Aí depois que você tá dando ali pra pessoa, já acostumou. Por isso que eu falei a questão do costume. Aí você fala com ele, olha, agora eu vou tirar, você assina aqui pra mim. Que você... Não assina, o cara não. Eu vou assinar. Não, você é doido? Ó, você é louco? Você vai continuar me dando esse Exatamente. E além de gerar uma insatisfação também, né? Eu tô recebendo a menos agora, né? Um desestímulo em continuar ali. Exatamente. E regras também relacionadas à medicina e segurança do trabalho, como, por exemplo, aqui em Itabira é muito comum as empreiteiras, né, que prestam serviço na área da Vale, por exemplo, e que os empregados trabalham diretamente lá na mina, diretamente. Então, você precisa estar com a sua documentação de medicina e segurança do trabalho muito alinhado. Para quê? Para, às vezes, dar um EPI, né, equipamento de proteção individual adequado para evitar um pagamento de uma insalubridade, uma periculosidade. Então, todas essas questões relacionadas ao contrato empregado, né, CLT, os pontos principais que eu destacaria seriam esses. E não ter um contrato de trabalho genérico também, né? Até pegando esse ponto aí do EPI, só você fornecer ou falar que dá também não é suficiente, não. Porque eu já registro, vi, ficha individual. É quase que para você obrigar a pessoa a pegar. Olha, você tem que pegar, se for algo que tem que ser usado mensal, todo mês se fornecer. Porque se você, empresário, dono de alguma empresa, não estiver fornecendo, porque ele não está pegando porque não quer, mas tem lá disponível, na justiça vai perder. Exatamente. E a justiça não brinca. Não perdoa. E pegando aí na parte de empresas pequenas que contratam PJ. Para economizar. Assunto do momento. Para economizar. E aí?
Pode dar problema mais pra frente? Não? Resposta tradicional padrão do direito. Depende. Ah, o depende de novo aí. Já vi. Esse aí é uma forma do jeitinho brasileiro que eles usam ou não? Depende por quê, Jason? Porque se for só para economizar, não. Esquece. Se você está querendo contratar PJ só para economizar, isso é fraude. E fraude trabalhista na Justiça do Trabalho é altamente penalizado, entendeu? Por exemplo, vou pegar um gancho aqui, exatamente nesse ponto. Digamos que o cara, ele tem uma empresa lá, que presta um serviço de não sei o que lá, e ele quer contratar um serviço que para ele não faz sentido ele talvez fechar ou qualquer coisa do tipo. Até talvez nem mesmo um contrato de parceria. E ele quer um contrato mais esporádico, que a pessoa vai lá uma vez no mês, vai fornecer um trabalho. Sim. Seria PJ ou não? Bom, Ele contratar PJ é possível e legal, desde que seja feito de acordo com o que a lei determina. Desde que seja feita corretamente. Esse exemplo que você... você... assim é que o povo vai quebrar. Que agora a informação vem. Ô, Caio Geis, o mercado de trabalho, ele mudou. E isso a gente precisa ter em mente. Essa geração, a gente estava brincando, mas, de fato, essa geração Z que está chegando no mercado de trabalho, eles querem um contrato de trabalho mais flexível, né? Eles querem um trabalho mais curto. Não é igual meu pai. Meu pai trabalhou... Não, meu pai trabalhou, formou, foi direto para a mesma empresa, aposentou na mesma empresa, fez carreira dentro de uma mesma empresa. Hoje, essa geração, nem é da geração, não, da minha geração já para trás, elas já são mais... dinâmicos, né? Até por causa empreendedores, uma visão mais empreendedora. Exatamente. Então, o contrato CLT, que é esse de carteira assinada, ele já ficou para trás. Em algumas situações. Claro, tem situações que é necessário, que tem que assinar carteira, não sou contra o contrato CLT, mas a maioria, principalmente nessas profissões... design, editor, liberal, advogado, veterinário, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, arquiteto. Psicólogo. Todas essas profissões, eles querem empreender na própria carreira. São empreendedores da própria carreira. Então, esse exemplo que você está aí, é possível, totalmente possível contratar ou um PJ ou um autônomo, desde que seja tratado como um PJ e como um autônomo, que é diferente de tratar um empregado. Uma vez eu ouvi falar que para se configurar regime CLT, eu não vou lembrar as coisas, mas eu sei que tem relação ao o horário, né? Tipo assim, olha, se tem um horário fixo, a carga horária, e tinha mais duas outras coisas que eu não vou lembrar. Não tem problema ter horário fixo, porque isso pressupõe pra de uma organização. Mas, por exemplo, digamos que eu quero contratar um PJ, e se tiver um horário fixo, já não se enquadraria com isso não é o CLT? problema. Acho que a gente... Mas, assim, para eu te falar tudo que precisa e que não precisa, a gente precisa de um outro podcast, a gente está à disposição, caso queira convidar a gente elas novamente. Querem voltar. Entendeu? Eu acho que cada assunto aqui vai dar um podcast. A gente pode voltar, porque é realmente um tema que é pauta do momento e ele envolve inúmeras situações. Mas não é, o que eu posso te dizer, não é só o fato de a pessoa ter um horário fixo de trabalho que vai descaracterizar uma relação de autônomo, ou seja, um contrato com PJ ou um contrato com MEI, que também é possível. O que eu posso falar, assim, de forma bem geral, por causa do tempo aqui? A gente precisa, primeiro, tratar diferente. Um empregado, ele tem um tratamento... Não estou falando nada de discriminatório, não. Sim. Eu espero que vocês me entendam. É diferente mesmo. São regras diferentes. É um tratamento na relação ali, né? O que rege a relação entre empregado e empregador é a CLT. O que rege a relação de um contratante e um contratado através de um contrato de parceria ou um contrato de autônomo é um contrato que é feito entre as partes e precisa de ser estabelecido. É a mesma natureza, por exemplo, do acordo de sócios. Você estabelece a regra de como vai funcionar aquela relação, coloca no papel, assina e começa a executar daquela forma. Mas mais importante que isso, o dia a dia ali da relação também tem que ser diferente. Então, no dia a dia da relação, é muito importante que isso seja feito. Tratamentos diferentes, igual a Sabrina mencionou. Então, a gente tem dois requisitos aí, né, fundamentais. Formalização, o contrato. A informalização é um grande passo ali para a ilegalidade dessa contratação, em que pese ela seja totalmente legal. E dois, o dia a dia da relação contratual ser feito da maneira correta mesmo, tratando adequadamente um prestador de serviço. Vocês falaram uma coisa sobre a questão de o tratamento.
né? Acho que até para o pessoal que está em casa poder entender o que seria melhor, o que seria essa forma de tratar diferente. Eu acho que não está relacionado, talvez, uma relação de pessoa, de como que eu falo, ou está ligado... Assim, Sim, Também. também. porque, assim, porque quando se fala de um CLT, aí é hierarquia, É né? regra, Regras exatamente. e tal. É E subordinação. subordinação. Uhum. Aí quando eu venho para um contrato PJ Uhum. também, eu não tenho essa subordinação. Não necessariamente. É exatamente o que você está falando. A gente costuma dar treinamento nas empresas e a gente fala de 4 pilares: comportamento, comunicação, cultura e contrato. Vou começar a falar com a cultura. Cultura, o que que é? É você entender o que é contratar autônomos, o que é contratar prestadores de serviços autônomos sem vínculo empregatício. E aí vai para a forma como você se comunica com ela, como você se comporta em relação a ela. Vou dar um exemplo prático. Um seu empregado, ele não vai ao trabalho e ele diz que não foi ao trabalho porque precisou ir no médico. E aí, para você abonar o dia de falta dele, o que que vocês pedem? Um atestado. médico. Exatamente. Isso acontece com o seu prestador de serviço autônomo? Não. Não. Ele Porque é contratado para executar uma atividade, uma função. ou um mesmo serviço. que ele esteja todos os dias na empresa prestando serviço com essas características do contrato autônomo, se ele não vai, e se ele recebe, por exemplo, com um parâmetro de receber por dia, por exemplo, o que vai acontecer? Ele não vai receber. Ele mesmo responde por ele, né? Ele responde por Claro ele. que tem algumas obrigações que aí vai conforme está estipulado no contrato. Não pode simplesmente deixar a empresa na mão, né? Se a gente estipular isso no contrato. Mas ele vai seguir algumas regras, mas ele não tem que justificar o porquê da ausência Tem dele. que apresentar atestado E médico. mais, a gente como empreendedor, a gente sabe bem, se eu não trabalho, independente se eu não esteja, tenho. Recebe. eu não recebo. Aqui é a mesma coisa, empreendedor do próprio negócio, como a Sabrina disse. E mais, conferir uma liberdade maior. E aí a gente entra numa extensão de conteúdos, né? Mas o tratamento seria isso, uma liberdade maior. Se a gente fosse organizar, assim, a parte de estruturar a rotina interna da empresa, para evitar qualquer problema jurídico no dia a dia, como seria? Então, hoje em dia, a grande maioria das empresas, né, salvo aquelas de médio a grande porte, elas têm setores dentro da empresa muito bem organizados, né? RH, DP, medicina e segurança do trabalho, mas essa não é a realidade da maioria das empresas. Então, qual a maior dificuldade que eu vejo hoje? É o acompanhamento dessa rotina do dia a dia das relações trabalhistas, tanto do ponto de vista do contrato CLT, quanto do ponto de vista dos contratos PJs. Então, como que você pode, de certa forma, organizar essa rotina? Primeiro, contrato de trabalhos bem estruturados e atualizados, adequados e com regras bem claras de como vai se dar a relação. Políticas de advertência, por exemplo, e sem sanções, com sanções bem aplicadas, sem abusos. As sanções disciplinares que eu falo num contrato de PJ, pagar uma multa e ela ser de acordo com o que está no contrato. Num contrato de emprego CLT, houve uma falta grave do empregado, uma justa causa, aplicar de forma correta, é nesse sentido. E acompanhamento jurídico contínuo. Faz toda a diferença para as empresas que não têm um setor de DP e RH bem estruturado dentro da empresa. Até para aquelas que têm, a gente vê na prática que faz muita diferença. Mas imagina para que não tem. Porque a gente vê na regra que as empresas, quando elas dão atenção ao jurídico, ao aspecto legal, desde o início, elas crescem de uma forma muito mais saudável. Elas crescem de uma forma muito mais estruturada. Mais profissional, porque isso previne processo, melhora o clima organizacional ali dentro da empresa, a relação entre colaboradores, superior e empregados, ou entre colegas, e atrai clientes e parceiros sérios e profissionais. Porque se sua empresa é profissional, se ela é séria, se ela trata as relações de uma forma muito profissional, é claro que você vai ter clientes da mesma forma. A tendência profissionais, é atrair, né? E isso aumenta o ticket, né? De venda, de serviço da sua empresa, sem sombra de dúvida. Muito bom. Se a gente fosse aí já migrando para a parte de dicas e práticas, né, e erros comuns, qual o maior erro jurídico que vocês veem nas pequenas e médias empresas? Quando pensa assim, respira, são muitas. Assim, eu penso, eu vou falar de uma forma bem geral. Eu acho que economizar em alguns investimentos, eu acho que é um pecado mortal. Por exemplo, investir numa boa assistência jurídica, investir numa boa contabilidade, investir em serviços que vão estruturar o seu negócio, aí falando de quem está começando. É um barato que sai caro.
Porque na hora que você tem uma briga, quando você tem uma disputa relacionada a uma relação trabalhista ali, ela não, mais caro, né? ela não tira só seu dinheiro, não. Ela te tira sua paz. Entendeu? Você fica estressado, você fica sem dormir, você fica sem comer, você se relaciona mal com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, porque você está impaciente. Então, é um barato que sai caro. E aqui, isso acontece muito. Eu falo porque eu conheço... Ó, eu vou dar um recado para uns 2 amigos meus. Que eu sempre escuto assim, cara, eu tô tomando a porrada aí porque me levaram na justiça e tal... E alguns outros, não, rapaz, eu tô na baixa aí porque tomei um prejuízo. Eles sabem quem são eles. Então, assim, já vou falar assim, olha, aí que tá o erro, né? Não ter uma assessoria jurídica, não procurar um bom escritório que possa ajudar. Inclusive, as meninas estão à disposição, né? Claro, sempre. Fala pra quem, tô procurando uma assessoria jurídica, como que faz pra encontrar vocês? A gente tá quase chegando já no final do nosso bate-papo. Ainda tem mais algumas perguntinhas aqui, né, Geizinho? Eu vou deixar pra Beatriz responder essa pergunta, mas, assim, antes, só pra concluir essa pergunta que você me fez anterior, Sim. qual que é o principal erro? Concluindo, muitas empresas, elas confiam em quem para responder assuntos jurídicos? A contabilidade. A contabilidade é importante, sim. Ela faz escrituração contábil, ela faz folha de pagamento, ela faz questões documentais, assim, que são muito importantes, mas não é ela que vai fazer análise jurídica de qual tipo societário que você tem que encorpar, qual que é o tipo de contrato que você vai fazer com aquele colaborador que você pretende contratar. Para isso, precisa de ter uma assistência jurídica. O ideal, o melhor dos cenários, é uma boa contabilidade alinhado com um bom jurídico, para os dois caminharem em conjunto. E a gente tem muitos contadores, inclusive, que falam isso. Nossa, quando meu cliente vem e fala, já me falaram isso, que tem um advogado, para mim é o melhor dos cenários, porque é uma estruturação muito mais organizada. Porque a gente vai ter os 2 pontos de vista ali, essenciais, né? E eu vejo que muitas, principalmente quem está começando, né, às vezes é uma linha muito tênue entre... Qual é o ponto de já iniciar tendo uma assessoria jurídica? Eu imagino que a partir do momento que você já não trabalha sozinho mais, já seria... Assim, talvez até antes também, até para se preparar. Surgiu uma dúvida. Que seja, Surgiu né? uma dúvida. Opa. Que eu não sei como que resolve, que eu vou lá no chat, que eu vou no YouTube, que eu vou no Google, que eu vou perguntar contabilidade e ninguém conseguiu me dar segurança para tomar uma decisão, é hora de contratar um jurídico. Perfeito. Show. Tem mais 2 perguntinhas, que é... Ter uma consultoria jurídica mensal vale a pena? Acho que a gente já meio que falou sobre. E a outra seria, que conselho... Acho que seria a pergunta final, então, pra gente poder encerrar. Que é, que conselho vocês... Antes de fazer essa, Caio, faz a 13, então. Não, a 13 a gente não vai... Não, porque ela já foi respondida também. Que conselho vocês dariam aí pra quem está com medo da parte jurídica de abrir um negócio? Porque eu acho que muita gente talvez quer abrir sua própria empresa, mas eu acho que primeiro é assistir esse episódio inteiro, que eu acho que já vai ter muita pergunta respondida. Talvez ache que é muito caro também. Caro é você ter que contratar um advogado para fazer uma defesa no Ministério do Trabalho. Que muitas das vezes vocês vão perder, viu? Mas é o que falta informação. Falta essa informação. Societária no futuro, cara, é isso. Você ter lá os seus bens pessoais bloqueados por uma dívida trabalhista porque você não administrou bem uma relação trabalhista, que o compliance trabalhista faz exatamente isso, é você não chegar à sua empresa a ponto de alguém te levar na justiça, por qualquer que seja, ou sócio, ou empregado, ou parceiro, ou cliente. Minimizar os seus riscos mesmo, né? Te conduzir para tomar decisões corretas durante a relação para minimizar riscos judiciais. Não, mas é bem assim, resumidamente, Beatriz pode também falar e dizer se concorda comigo, é o que eu falei lá na frente, porque todos esses além da insegurança, porque o que é o medo? Por que eu tenho medo de alguma coisa? Aí você tem que ir atrás desse sentimento, do medo, por que isso está te causando? Às vezes é a falta de informação, porque às vezes a informação não é possível você chegar até ela porque você não estudou para isso. Você é lá, sei lá, um médico veterinário, você está preocupado consultar seus pets, tratar bem os seus animais, ter uma internação boa, uma sala de cirurgia legal. Você não está
querer ficar preocupando como que eu devo contratar aquele prestador de serviço, ou até um engenheiro também. Ou como deve ser, eu tenho que ter um acordo de sócios ou não, como que eu vou estruturar isso aqui. Sim. Vocês aqui, por exemplo, isso aqui é um negócio, vocês querem saber como melhora a tecnologia aqui para trazer e levar mais informações para todo mundo, tem que ficar preocupado com a burocracia. Eu acho que quando você se preocupa com isso, você tira tempo do que realmente você é bom em fazer. Eu costumo dizer assim, quando o empresário, ele foca em fazer tudo, né, dentro de uma empresa, ele não consegue dedicar tempo para fazer a empresa crescer. Exatamente. Né? Talvez ele não, eu tenho que olhar isso aqui, a parte de contrato, tem que fazer isso, tem que fazer finanças, tem que fazer o marketing, tem que fazer aqui. A empresa não cresce. E muitas das vezes, como você não tem especialidade para aquilo, você não vai conseguir obter o resultado que você quer. Você vai tirar um tempo do que você realmente precisa fazer de fato e não vai conseguir a segurança jurídica que você precisa. Então, acho que a principal questão que a Sabrina falou é buscar conhecimento mesmo. E neste caso, buscar quem te auxilie da melhor forma. Boa. Meninas, mais uma vez, muito obrigado, tá, por terem vindo fazer esse bate-papo com a gente. Eu tenho certeza que muito empresário, muita empresa, né, tem muito a agradecer, né? Eu quero agradecer pelas empresas que aprenderam hoje com vocês. Tenho certeza que foi enriquecedor para muita gente, pra gente também. Para nós também, né? Exatamente, pra gente também. Bom, quer deixar algum recado final? Bom, você tinha me perguntado como que encontra a gente, né, caso precisassem. A gente não respondeu a pergunta, mas nosso Instagram, om.advocacia empresarial, é possível encontrar a gente. E nos nossos pessoais nos também, nossos no pessoais, Instagram, né? Beatriz F. Mendonca, .dv. O meu é Sabrina Oliveira ADV. Estamos à disposição para auxiliá-los no que for preciso. E agradecer, mais uma vez, por essa oportunidade. Muito legal, gostei. Pode chamar a gente, que a gente vem sempre, né? Muito enriquecedora. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Falei, podcast é isso aí, é bate-papo, troca de ideia. A galera... E falar de um assunto que a gente gosta tanto, né? Que é a nossa área, né? O nosso dia a dia. Muito bom, meninas. Muito obrigado mais uma vez. Isso aí, meninas, muito obrigado. Muito obrigada. A gente agradece a participação de vocês, o público também agradece. E a gente agradece também os nossos patrocinadores aí, né, Caio? Isso aí. E agradecer também à Prefeitura Municipal de Itabira, a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, por ter comprado esse projeto com a gente, né? Que é um projeto para ajudar as pessoas que querem abrir sua empresa do zero. Eu tenho certeza que a partir desses episódios, dessa série, muita gente vai conseguir tomar decisões mais acertadas. Boa. Galera, então ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Beijo no coração. Até a próxima. Vai que Valeu, pode. vai que Tamo pode. junto. Valeu.